Boa noite, galera. Hoje mais uma live para vocês aqui. Tô esperando meu convidado chegar. Sejam bem-vindos à live hoje com o meu convidado Jonathan Ramos. Vamos falar sobre autodidatismo, né? Como ser autodidata. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Dá um okzinho, vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Só um ok, só um joinha aí para quem está escutando. Vocês estão escutando legal? Por favor. Alguém pode confirmar para mim se está escutando o que eu estou falando? Ok, obrigado, Ellison. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autodidatismo e a influência emocional. É isso aí. Então, pessoal, estou esperando meu convidado, Jonathan Ramos. Vou adicionar ele aqui. Isso. Sejam bem-vindos. Opa. Boa noite, pessoal. Tô esperando só o meu convidado aqui, Jonathan Ramos. Vamos falar sobre autodidatismo, como ser autodidata nesse tempo de coronavírus. Isso. Vocês estão me escutando bem, né? Tranquilo. Obrigado, André. Seja bem-vindo aí à nossa live. Vamos falar sobre aspectos emocionais e vamos falar sobre o autodidatismo, que é nada mais é do que ser autodidata, muito útil nesse período de coronavírus. Estou só esperando meu convidado entrar, que é o Jonathan Ramos. Isso aí, André, tamo junto, seja bem-vindo. Vamos falar sobre como ser autodidata, como trabalhar essa questão emocional nesse período do coronavírus. Estou só esperando meu convidado. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Valeu, Aleph, tamo junto aí, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Jonathan Ramos. E Me ouve aí, bem? cara? Tudo ótimo, cara. Você me escuta legal também? Tá tudo ótimo, perfeito. Beleza. Então, tava fazendo uma introdução aqui do tema de hoje, sobre o autodidatismo, sobre a importância emocional nesse período. Sim, E total, total. em geral eu peço que os convidados se apresentem. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais do Jonathan Ramos aí para a galera. Bem, pessoal, boa noite. Primeiramente, muito prazer. A primeira live que eu faço contigo, né, Thiago? A primeira de muitas, espero. Com certeza. E o que que acontece? Eu trabalho no ramo de tecnologia desde os meus 18 anos, né? Aos 18 anos entrei no Grupo Fiat para trabalhar com tecnologia relacionada à automação industrial, à manutenção mecânica. Depois disso, eu pedi demissão do Grupo Fiat, após também, no final das contas, ter me tornado um gestor lá.
entendido um pouco de como trabalhar com a gestão, com tecnologia e com automação, eu criei uma empresa de automação residencial, onde eu passei a lidar com business, né? Com business de fato no mundo real. Após essa empresa de automação residencial, eu vim a enfrentar o mesmo problema que muitos brasileiros enfrentaram, né? Que foi lá em 2014, aquela crise econômica da Dilma, né? É que a gente costuma dizer que não é a crise que derruba o empreendedor, né? Ele não está preparado para lidar com as crises. E foi o que aconteceu comigo, né? Em 2014, a crise veio e me atropelou literalmente, porque eu literalmente não estava preparado para lidar com a minha primeira crise. E quebrei. E depois de uma depressão bem furiosa, depois de uma depressão bem complicada, eu vim entender que o que tinha acontecido não era a ausência de dinheiro ou a ausência de algo que pudesse me prejudicar, né? Mas sim a ausência de conhecimento. Então eu passei a me aprofundar muito nesse mundo da educação e da aprendizagem. E desde então eu criei startups e hoje eu trabalho com a educação baseada no autodidatismo, estou lançando um livro e uma plataforma também relacionada ao autodidatismo, né? Para que as pessoas possam desenvolver essa habilidade por conta própria, literalmente sendo autodidatas no autoconhecimento para elaborar autodidatismo, né? Para alavancar essa questão do autodidatismo. Ótimo. Bom que você já fizemos o toque de bola aqui para a gente entrar no nosso tema da live, né? Antes eu vou me apresentar para quem não conhece, para quem segue o Jonathan. Eu sou o Thiago Pereiras, sou formado em Educação Física, tracei um caminho bem diferente do que tradicionalmente os profissionais da área da Educação Física executam. Já tive uma startup, atualmente eu trabalho dando treinamento, mentoria, e principalmente eu sou business partner de uma startup, que é a Suridata, que é uma startup de análise de dados. Eu conheço o Jonathan já tem algum tempo, né, Jonathan? O quê? Quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Desde 2015. 4 anos, mesmo, já cara. 5, Já cara. 4, 2020, 5 né? anos. Caraca. Cara, já tem isso tudo, velho. Boa. Putz, que legal, não? Que massa. Sensacional. E aí o tema de hoje é a gente falar sobre muito do que o Jonathan vem fazendo, vem impactando, dessa questão do autodidatismo, que tem a ver com ser autodidata, e nesse período de coronavírus tem sido algo extremamente interessante e válido, né? A tarde nossa de ser autodidata e essa importância emocional, que aí o Jonathan já trouxe um pouco aí, contando parte da história da depressão e toda a mudança, Jonathan. Eu já queria que você falasse um pouquinho desse momento, cara, porque eu acho que tem muito a Não, ver com... acho que o mais importante, Thiago, é a gente dar um passinho para trás para as pessoas entenderem melhor como é que funciona todo esse dinamismo quando a gente fala sobre aprendizagem, sobre autodidatismo, Certo? né? Porque Claro. envolve muito a intuição daquilo que não é tangível, né? Daquilo que é intangível, com aquilo que nós realmente temos a compartilhar para trazer mais conhecimento. Então eu sempre gosto de dar um passinho para trás, né? E hoje, como é uma live, como é uma coisa mais simples, uma coisa mais descontraída, eu decidi direcionar esse assunto através de 2 macrotópicos. O primeiro macrotópico seria o repertório e o segundo a observação. Ao longo dessa live, a gente vai começar a discutir como que a gente une esses dois e qual que é a importância disso para a aprendizagem e para o autodidatismo. E, posteriormente a isso, uma das partes mais importantes, mas que só pode ser compreendida através desses passos anteriores, que é o emocional. Então, fazendo uma pequena introdução acerca desses 2 pilares, né, acerca desses 2 macrotópicos, a gente tem o repertório. O que é o repertório? O repertório é o conjunto de conhecimentos que uma pessoa possui. Ou seja, o repertório é tudo aquilo que a pessoa viveu, tudo aquilo que a pessoa aprendeu na escola, as experiências que ela teve, os livros que ela leu, né? Toda a educação que ela teve anterior e ainda tem, e que traz informação para dentro da mente, né? Que dão aqueles inputs. Ou seja, são dados que entram para a mente e que pouco a pouco vão ser construídos e se formando um repertório. E nesse ponto a gente já começa a entender alguns detalhes importantes relacionados, por exemplo, que tipo de informação eu estou trazendo para a mente, né? Que tipo de qualidade tem essa informação? Será que eu estou passando a minha vida desfrutando de coisas que pouco agregam valor, ao invés de curtir livros, ao invés de fazer leituras, ao invés de viajar, aprender novas culturas? Ou, de fato, estou trazendo o conhecimento que importa para a mente para construir esse repertório de forma sólida? Por quê? Igual eu falei, são 2 macrotópicos, o repertório e a observação, porque o repertório é muito importante na questão da observação.
E o que é observação, né? Muitas pessoas acreditam que observar é apenas o ato de se enxergar algo e fazer uma análise circunstancial sobre aquilo que se vê, né? Ou seja, eu estou observando algo. Mas é muito mais do que isso. Uma observação é, de fato, uma análise empírica em cima de qualquer coisa que você vê. Ou seja, é uma definição que você dá através do seu próprio conhecimento. Ou seja, quando você vê algo, não tem ninguém te explicando aquilo que você está observando. É o que você tem dentro de si que vai dar uma definição àquilo. Então, se você tem um repertório fraco, tudo e qualquer tipo de coisa que você observar, situação ou cenário que você viver, ele será uma observação limitada, ok? Ou seja, a sua análise empírica daquilo será limitada. Mas quanto mais rica é o seu meio, quanto mais rica é o meio de informação que você tem, melhor será a sua observação. E a Anne Lee sempre falava muito disso, né? Que a gente não vê as coisas do mundo como elas são, mas como nós somos. Sim, Ou seja, exato, exato. A imagina duas nossa, crianças. Oi? nós somos as experiências e todo o meio que a gente é influenciado, né? Aquela frase lá de você é 5 pessoas, você é as cinco pessoas que você mais convive, ou então o que você acabou de falar aí que eu achei super legal, que é a observação. É uma habilidade inovadora, né? No livro DNA Inovador fala que quebra um pouco desse mito de não existe DNA inovador, na verdade existe habilidades que se desenvolve. E a observação é Exato. uma habilidade inovadora. E para fortalecer esse repertório, tem essa conexão direta, né? A observação é uma das habilidades mais inovadoras, e a gente vai ver ao longo dessa live Sim, que ela é a mais sim, poderosa, principalmente no momento que a gente ex está vivendo. Vamos analisar exato. agora, vamos começar já a dar o primeiro equilíbrio relacionado a essa questão do repertório com a observação. Vamos lá, imagine duas crianças que nasceram, foram criadas pelos pais, em duas naturezas diferentes, né? Uma criança é filha de carpinteiros, né? Passou a vida Uhum. vendo os pais fazendo móveis, vendo o pai fazendo móvel, comercializando móveis, né? Cortando árvores para construir móveis. Ao longo da vida começou a trabalhar nisso também, né? Aí tem lá seus 22 Sim, anos agora. Vamos imaginar. Agora influencia. imagine outra criança que nasceu e foi criada por pais ambientalistas, né? Que tipo de formação que ela teve? De cuidar da natureza, de cuidar Uhum. das árvores, de cuidar das águas e tal. E aí você imagina, por exemplo, o que acontece quando cada tipo de pessoa enxerga uma árvore, por exemplo, uma simples árvore. Que nível de observação cada uma vai ter? Qual verdade cada uma vai carregar acerca daquela observação em cima da árvore? Com certeza, o que foi criado por carpinteiro, ao ver aquela árvore, vai enxergar um móvel. Vai enxergar potenciais Sim, mobílias que podem ser feitas através daquela árvore. Mas aquele que foi criado em um meio ambientalista, certamente enxergará uma possibilidade de preservar aquela árvore, de multiplicar toda aquela fauna em torno dela, para que a gente possa melhorar o mundo através do que ele acha que é interessante para melhorar o mundo, né? E aí você percebe que são duas versões divergentes de uma mesma visão. E que sim. se em conflito, tal dicotomia vai gerar uma questão muito, muito séria, que é a discussão, né? O que de fato aquilo vai me agregar de valor em cima da minha vida. Pois é, Parece que o Thiago. na, Você na caiu aí, real é bem Thiago? complexo. Não, oi, tá escutando? Tá escutando? Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza, Agora né? sim. Na verdade, duas verdades, né? São verdades de pontos diferentes, que nem você colocou lindamente aí dessa questão, assim, o quanto que é complexo isso, né? Considerando tantos assuntos e tantas possibilidades que a gente tem, tantas culturas, né? Acho que você, no período que você trabalhou, vamos trazer um exemplo mais, além desse exemplo que você trouxe, por exemplo, situações que nós vivemos, por exemplo, do período que você trabalhou, por exemplo, na Iveco, você lidava com pessoas de outras culturas, né? Se não for só Total. em estados diferentes ou países diferentes. Isso gera um conflito. Como fazer Total. isso, Jonathan, na sua visão, assim, nesse primeiro ponto, assim? É entender que existem três verdades, né? Existe a sua verdade, Famosa a frase. verdade do outro e a verdade que é a verdade de fato. Não é Que é verdade? a verdade verdadeira. Não é verdade? Pois bem, a gente É, acabou de citar um fato aqui, né? Que é de uma visão ambientalista, né? Da pessoa que quer proteger a árvore, a visão mercadológica daquele que quer fazer da árvore um móvel, e a verdade real, né? O sim. que é a verdade ali que pode equilibrar e evitar conflito entre essas duas partes. E aí que E cai quem quer... muito, e aí que cai muito a Alguém tem questão que do ceder? conhecimento, né? Oi?
Alguém tem que ceder ou alguém tem que negociar? Como é que vê esse processo aí? Aí é complicado, a gente está entrando numa versão muito mais complexa, porque Aham. são inúmeras variáveis que têm que ser observadas através desse simples pressuposto, né? O que se fazer com Uhum. essa árvore? É seguir uma predisposição que o governo colocou ali, de que aquela árvore pode ser cortada ou não? É de ter um intermediário? É de chegar a um consenso entre as duas partes? Isso é muito complexo. É uma coisa que a gente Muito vai ter que complexo. entender ao longo dessa live ainda. Acho que a gente tem que caminhar um pouco ainda para a gente começar a discutir sobre isso, né? Beleza, vamos Mas o lá. importante aqui é só a gente pegar esses dois pilares e começar a entender como é que os dois equilibram, né? Porque aí vamos olhar uma coisa mais fora de variáveis externas e olhar mais para dentro, por exemplo. Vamos supor que nós dois sejamos dois investidores, né? Mercado financeiro. Temos uma graninha ali e colocamos na poupança. E aí, de repente, a gente começa a assistir o Jornal Nacional e sai lá a notícia de que o Copom cortou a Selic em 50 pontos, como tem acontecido atualmente, né? A gente está tendo a Selic caindo aí constantemente. Sim. É, Se eu tiver um pouco de conhecimento sobre economia no meu repertório, eu vou entender que se a gente está tendo um corte de Selic, e é importante observar se o que eu estou investindo na poupança está tendo a rentabilidade que eu espero. Entendeu? Se o que está acontecendo agora, devido a esse corte da Selic, não vai influenciar na rentabilidade que eu quero com o passar do tempo. Agora, se você não tiver nada no seu repertório acerca de economia, você vai ver aquela notícia e não vai entender nada. Entendeu? Então, você Sim. perde um poder enorme que você teria aí de uma análise empírica em cima da observação que você faria, de uma informação que te foi te dada, que você não teria aquele poder de uma análise empírica forte o suficiente para tomar uma decisão em cima daquilo que você viu. Entende que o poder da observação é foda? Ou Sim. seja, Foda. e ele é muito maior do que simplesmente essa questão de uma análise empírica, mas ele também está direcionado à imaginação, né? Porque quando aquela informação vem para ti, cara, você tem que imaginar o que fazer com ela antes dela se tornar realidade, né? Porque ela só vai se tornar verdade, né? Que é o conhecimento, né? Que é adequar a Sim. sua verdade à verdade do mundo, né? Sim. Um exemplo mais simples aí, você que tem a mente empreendedora, você vê um lote vago na rua e você vê aquilo como uma oportunidade de negócio, porque para você ali passa gente, que ali tem uma movimentação, um fluxo, que é um lugar legal para ter uma padaria, por exemplo. Essa é uma verdade que está na sua mente, mas ela de fato se adequa à verdade? E se ela se não adequar, e se ela não se adequar, se as suas expectativas forem frustradas, você vai ficar mais feliz ou mais triste com isso? Entende? Sim. Inclusive tem uma questão aí que não vou levantar, senão nós vamos atrasar a evolução da live, mas tem uma questão aí que o ser humano só lê a informação padronizada, porque o nosso cérebro precisa da informação padronizada Exato. para que possa fazer todo esse processo aí a partir da minha verdade, das minhas informações, das minhas vivências, do meu eu, para que vire numa situação diferente o conhecimento, né? Mas Então, é importante entender que a gente só enxerga as coisas padronizadas porque nós fomos ensinados assim de berço, sim, entendeu? exato. É a É aí que programação que agora você que eu acho, recebeu, né? eu acho que agora a gente tem que dar um ponto da virada aqui para voltar naquele assunto sobre o repertório, que é como que a gente foi ensinado a adquirir repertório, né? Como que a gente trouxe isso, como que isso foi criado, né? Então a gente, para não estender muito, a gente teria que voltar lá para a Revolução Industrial, onde foi criada a escola a qual nós nos damos nos dias de hoje, né? A gente tirou as pessoas Sim, do campo para levar para a escola para ensinar elas padrões para lidar com a indústria, para serem empregados, literalmente, né? sim, E o que, que a escola ensina? Ela ensina de fato isso, padrões. Quando você está na escola, ela te ensina a decorar. Vamos colocar outro sim. exemplo aqui para tangibilizar melhor essa situação. Imagina uma sala de aula, ensino médio, aula de economia. Vamos colocar que a gente está numa escola que tem aula de economia. Aí a professora escreve lá no quadro Selic, né? Selic. E vira para os alunos e pergunta: gente, alguém sabe me explicar o que é a Selic? O que significa essa palavra? A maioria dos alunos, como sempre, vai olhar aquilo e vai pensar: pô, não sei o que é isso não, professor. Que bicho é esse? É de comer? Alguns talvez Uhum, vão ter uma certa noção do que significa sim, Selic, mas não vão querer dizer. Mas sempre tem aquele cara que sabe o que é e gosta de expor que sabe. Correto? sim. Aí vamos dizer que esse cara é o Adolfo, né? Aí o Adolfo, lá no meio da sala, fala assim: professor, eu sei. Selic é um sistema especial de liquidação e custódia, é a taxa básica de juros do país. O que a professora faz? Oh, parabéns, Adolfo, muito bem, é isso mesmo. E o que todos os outros alunos pensam? Que o Adolfo é um nerd, correto? Só que Sim. ninguém entende
que o Adolfo não entendeu nada, ele apenas decorou o significado da coisa, mas ele não entende a aplicabilidade daquilo. Aí o que acontece na escola? A escola está premiando a decoreba, a escola está premiando o seu ato de decorar as informações ao invés de entender a aplicabilidade daquilo. Então, com o passar do tempo, isso não é só na escola, né? Isso é na universidade também, a mesma metodologia é aplicada, porque o MEC é um só, e toda aquela herança do Paulo Freire, que a gente não vai entrar nesse ponto aqui agora. Aí, quando o cara entra na faculdade, é a mesma coisa. Ele vai ter poucas opções de análises relacionadas à causalidade, em cima de cases, para começar a entender aquela informação do que a Selic significa, com a sua queda ou sua alta. E aí esse cara sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho sem entender ou sem saber como lidar com causalidade, porque ele aprendeu apenas a decorar para fazer prova, correto? Ou seja, na escola, ele aprendeu apenas como preencher o repertório, mas ele não aprendeu a fazer análises críticas em cima desse repertório, de utilizar esse repertório na vida real para, através da observação, da imaginação, trabalhar essas informações e tentar adequar a verdade do mundo. Porque não adianta eu criar minha própria verdade lúdica de entender que se a Selic está baixando, se a Selic está subindo, que eu posso, por exemplo, num cenário que a Selic está baixando, recomendar que as pessoas continuem em renda fixa, como está acontecendo agora. Não é verdade? Porque a gente está se prejudicando, a gente tem que mandar as pessoas para a renda variável. Mas se eu não tenho o poder dessa observação, eu sempre vou vacilar. E aí, a gente cai nesse pressuposto de que tudo começou errado já na escola. A gente tem que começar a perder essa noção de que o que a gente entendeu na escola, de quem que a gente achava que era inteligente na escola, não realmente se adequa à verdade do mundo de quem vai se dar bem no futuro, de quem realmente é inteligente, né? A gente tem que começar a perceber o que de fato é análise do que a gente traz para a mente, né? De que a gente coloca de informação na mente, como que a gente aplica isso na vida real. Você falar alguma coisa? Ô, Jonathan, não, eu ia falar alguma coisa. Na verdade, a gente tem uma dificuldade aí, que é a partir do momento que você tem uma, vamos dizer assim, uma linha de dados, né, que você meio que foi programado desde quando você nasceu, a partir do momento que você passa a ver que aquela linha de dados ela não é a melhor, você precisa criar uma outra, gera uma dificuldade Exato, isso é que é difícil. real. É difícil, cara, o cara sair É de um difícil. raciocínio e falar assim, não, pô, eu tenho que destruir essa casa que foi sempre construída dessa forma. E a gente poderia ficar aqui falando várias coisas, né? Tipo, do que a sociedade exige da gente, tipo, até uma certa idade você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que ter um certo caminho que é É um comum, né? padrão. Sim, é um padrão, então o que que acontece? Há uma Tem casa que dificuldade é aí da pessoa casa. virar e falar assim, pô, meu pai falou isso, mas, poxa, o que meu pai falou não faz sentido para mim. É a minha vida, é o meu caminho, a minha linha de dados. Então, assim, tem esse dificultador, vamos dizer assim, porque, cara, é difícil. O nosso cérebro, eu canso de falar nas minhas lives aqui, o quanto que nosso cérebro ele foi programado para sobrevivência. Tipo, a gente ficou pela lei da selva há muito tempo. Então, a gente sempre teve aquele sempre sentimento básico e aquele código básico do DNA, do tipo, sobreviva. E até Então, isso a quando a escola gente atrofiou. não, pois é, e é legal você trazer essa situação, porque o que a gente vê é que não houve mudança tanto nas questões educacionais, né? Agora, com o coronavírus, meio que a gente está tendo que ser forçado algumas mudanças, meio que no Exatamente. susto. Homeschooling, coisas a mais e tal. Isso, É exato, interessante. exato. É importante as pessoas começarem a entender o que é se colocar dentro da caixa, o que é se seguir padrões, né? Imagine, por Sim, exemplo, uma sala de aula, uma professora de matemática, aí nós temos dois alunos de habilidades diferentes. Nós sabemos que eles têm habilidades diferentes, mas a professora sim. não. Imagine esse cenário. Temos dentro de sala Albert Einstein, na aula de matemática, e Picasso. Os dois estão na mesma sala. Quem vai se dar melhor na aula de matemática? O Einstein. O Einstein, a gente sabe disso claramente, porque a gente sabe da história dele, Sim, né? Mas enquanto sim, criança, a professora não sabia. Só que, na hora exato. que o Einstein está lá expondo seu conhecimento em matemática e contribuindo com a aula, o Picasso está lá no fundo, perdido, desenhando no papel. O que a professora vai fazer com o Picasso? Vai repreendê-lo, não é verdade? E o Sim, que vai acontecer na reunião de pais e professores? O Einstein vai ser elogiado para a turma toda lá de pais, né? E o Picasso vai ser chamado a atenção. E o que a mãe do Picasso normalmente faz? Pega o Picassinho e joga ele para fazer um reforço de matemática.
Ou seja, E, ao invés de ter o senso crítico através da observação que a gente está fazendo antes, de investir na força do aluno, que seria no caso o Picasso, ela tira ele e desestimula ele a desenvolver a sua parte forte, né, que é a arte, para desenvolver a parte lógica que ele não gosta, que é sim, desestimulante para que ele possa apenas passar de ano. Ou e ele seja, cria um ele tem reforço, que seguir o padrão metodológico da escola de decoreba, de sim, entender o que ela está propondo ali, ao invés de fazer uma análise própria, e desenvolver essas fortalezas, né? Aí você imagina, por exemplo, quantas pessoas incríveis que a gente perde na escola, quantas pessoas criativas que a gente está desperdiçando, que a gente está matando na escola, exatamente por não ter esse senso crítico, por não ter essa observação crítica em cima dessas necessidades que não, são literalmente básicas. com certeza. E o pior, né? Se a gente olhar com uma visão mais biológica, o ser humano é um animal. Então, a partir do momento que você é repreendido, você recebe um reforço extremamente negativo, cara, tipo, o aluno vai pensar assim: para quê? Para que eu vou criar outras linhas, né? Acho que é importante você falar também, Jonathan, talvez se for dentro da ideia que você está falando, sobre a importância das 7 inteligências, né? Tipo, não existe um tipo de inteligência. Pelo menos uma teoria que eu gosto muito, que é a questão das várias inteligências, igual você Sim. citou, são duas inteligências diferentes dentro da sala de aula, e às vezes a inteligência lógica ela é muito Eu gostaria de valorizada, pegar né? nesse assunto mais do meio para o fim, porque nesse momento Beleza, agora, não. na questão do Sim. repertório e da observação, eu estou só querendo trazer o ponto no seguinte, que na escola você aprende a desenvolver o repertório através da decoreba, né? Você Sim. aprende a encher o seu cérebro de informações para saber responder Sim. perguntas pontuais que o professor está fazendo ali e o que vai cair na prova também. E aí você não está entendendo de fato o que aquilo significa, né? Você está só aprendendo a responder com frases prontas, decoreba, literalmente. E aí Aham. a gente entende que no mundo real se faz necessário ter esse entendimento. Porque vamos supor que o Adolfo Sim. caiu numa empresa de investimento, né? Ele soube responder o que é Selic, mas ele caiu numa empresa de investimento. Vamos colocar um empresário famoso aqui do Justus, Roberto Justus, do Aprendiz. Aí o Roberto Justus, numa reunião da empresa, pergunta assim pro grupo de empresários lá, né? Pro grupo de investidores, e tá lá o Adolfo sendo estagiário, né? Pessoal, a Selic caiu, o que a gente faz agora? Aí ele vira para Adolfo e fala assim, Adolfo, você que está chegando agora, você tem alguma opinião para dar? O que o Adolfo vai poder fazer? Ele vai poder fazer muito pouco, entendeu? Talvez ele vai falar uma coisinha ali que ele vai ter até escutar gargalhada de quem está ali perto, vai caçoar dele, o que é muito normal, né? Vai falar o estagiário, padrão estagiário e tal. Mas por quê? Porque o cara não aprendeu a desenvolver senso crítico. E Sim. aí, cabe a importância da gente entender agora por que a observação é tão importante nos dias de hoje. Porque toda aquela informação que a gente está aprendendo a decorar na escola está à disposição na internet. Não é verdade? De maneira Sim. muito mais rica do que você mesmo poderia buscar nos livros, por exemplo. Porque hoje, além da definição, você pode pegar e entrar no site dentro do YouTube, por exemplo, e entender a definição através do entendimento da perspectiva de outra pessoa. Ou seja, Uhum. alguém vai falar sobre a taxa Selic, mas vai falar sobre o vislumbre do olhar dela. Mas através daquilo ali você vai aprender. Você só tem que tomar cuidado de não ser uma extensão do outro, né? De escutar aquilo, tentar entender, de novo, buscar entender para transformar na sua verdade, não na verdade do outro, não na extensão da verdade do outro. Essa Sim. questão de extensão da verdade a gente já viu muito, né, na época do Hitler lá. A gente compartilhou a verdade de uma única pessoa e deu no que deu, né? É a ausência do senso crítico. Então, Exatamente. quando a gente entende que a gente tem que ter, sim, a informação de qualidade no nosso repertório para utilizar nos momentos de observação, que aí eu gosto de dividir, né? A gente tem um macrotópico observação, imagina duas setinhas saindo para baixo, observação teórica e observação prática. O que é observação teórica? É aquela observação que você faz de algo que você imagina ser. Suponha que você leia um livro de como saber dirigir, né? Através daquilo você pode sair editando por aí como que se dirige, né? Você pode dar coach de como que se dirige, não é verdade? Tá cheio por aí de pessoas que só leram e estão ensinando, né? Mas aí você tem uma, Exatamente. tem uma necessidade muito maior também, que é da observação prática, né? De você viver aquilo, entender as nuances daquilo, para poder, de fato, ensinar. E aí, é nesse ponto que você
tem o repertório e equilíbrio com a observação, que você consegue, de fato, ter um entendimento. Entender as coisas através da sua verdade e exercitar o seu senso crítico para trabalhar isso na sua vida. É nesse ponto que você começa a adequar a sua verdade com a verdade do mundo para, de fato, ter o que a gente chama de sabedoria, né? De ter conhecimento, para desenvolver seu senso crítico, para começar a analisar as coisas através de suas próprias perspectivas. E em resumo, Thiago, eu só tentei trazer aqui nesse início de introdução, que é um pouco mais chato mesmo, é como se a gente estivesse falando da história da administração, né? Que é muito chato, é filosófico e tal. É só que a gente tem que ter informação de qualidade no nosso repertório, para que quando a gente observe as coisas, para que quando a gente veja uma oportunidade de passar, por exemplo, essas informações possam ser bem aplicadas através de uma análise empírica, para que a gente possa dar a definição e o conceito daquilo que a gente imagina e, através da prática, colocar a nossa verdade em jogo no mundo real para ver se de fato aquilo é verdade ou não. Para ver se aquilo de fato sai ideia com a realidade ou não, para poder seguir em frente. Porque senão a gente vai estar sempre em loops. Não, acho super importante. Na verdade, enquanto você estava falando, é que eu estava pensando no exemplo da depressão, né? Que você contou, que você passou um período, eu também passei. Engraçado que a gente tem esses períodos, ou episódios, ou períodos depressivos, e até pelo tanto de informação que a gente absorve e tem acesso. E aí o exemplo que você trouxe foi bem legal de ter a observação prática e observação teórica, né? Tipo, é muito fácil uma pessoa falar sobre a depressão e é muito diferente quando uma pessoa chega e fala com propriedade prática e teórica. Olha, eu sei a definição do que é depressão e eu vivi a depressão, então eu sei o que eu estou falando. Então é diferente, a teoria é muito, às vezes, preto no branco, né, vamos dizer assim, só que quando você vai ver na prática, a situação ainda é mais complexa e mais difícil. Aí quando você junta os dois, você já tem o que você falou, e a sabedoria de, não, peraí, eu não só li sobre ela, mas eu vivi sobre ela, então eu tenho uma certa autoridade disso e toda esse sentimento. Eu trouxe esse exemplo porque, para mim, eu sempre penso nessa questão do input, e veja output. Bem, muitas pessoas vivem a depressão inicialmente na prática, né? Elas sofrem a depressão, não sabem nem o que é aquilo, não sabem nem o que é a definição daquilo. Elas apenas vivem e demoram até a reconhecer a questão de depressão. E aí, no momento da terapia, o que o terapeuta faz? Ele traz a observação teórica daquilo que está acontecendo com a pessoa. Olha, as coisas estão assim, assim, assado, você está cheio desses problemas, e a gente vai começar a costurar eles aqui para tentar resolver. Correto? Veja que o que o terapeuta está fazendo? Ele está alimentando o repertório da pessoa, ali, da vítima ali, em depressão, né? Que já viveu aquilo para que ela possa entender e buscar saídas por si própria. O terapeuta nunca vai dar a fórmula ou o segredo para fugir do problema. Ele sempre vai ajudar a alimentar o repertório para que a pessoa possa sair por conta própria. Porque senão vai ser que nem o coach motivacional, né? Tá ali uma noite, tá pulando, tá mexendo, mas no outro dia vai ter que acordar para viver a vida real de novo. Sim, exato. Então, eu sou extremamente contra. Não, exatamente. Motivação intrínseca, você tem que encontrar a sua. Exatamente. Ou seja, isso só é possível através do autoconhecimento. Então, sim, clareza, você tem né? clareza, exatamente. Enquanto você não tiver a sabedoria, que, de novo, não foi ensinado na escola, né? De entender como que as coisas funcionam para adequar a sua verdade à verdade do mundo e não sofrer em cima de perspectivas ou em cima do que você acha que deveria ser, ou do que é ou o que não é, você primeiro tem que construir uma ponte dentro de si, tem que se edificar antes de qualquer coisa, né? Assim, e aí que tem a importância, né, desse equilíbrio entre o tangível e o intangível. Não, porque até uma polêmica, eu diria, né? Por tudo que a gente está falando aqui, de certa forma você está dizendo assim, bem, a parte educacional é muito importante, porém o modelo que está vigente não atende em nada o que nós precisamos daqui para frente nesse novo mundo. Tipo, tá destruindo, literalmente. Tá. Eu sou bem pontual, tá destruindo, literalmente. Não, entendi. Assim, quando você começa a entender o estrago que o sistema educacional fez sobre você, você entende que você perdeu muito tempo de sua vida, que você tem que recuperar tudo isso de novo. Sim. Porque, veja bem, Thiago, em que momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a era da informação. Correto? Exato. O que não falta é informação. Mas qual que é o segredo
O segredo não é ter mais informação. O segredo é saber como processar as informações. Exato. Correto? E o que falta muito hoje em dia, que as empresas mais querem, por exemplo, vamos colocar aqui no setor corporativista, é o quê? Criatividade. De onde que advém a criatividade? Da imaginação. E qual que é o ponto base da imaginação? A observação. Por que a observação é o ponto base da imaginação? Porque, de novo, quando você olha para algo, você dá aquilo uma análise, uma definição empírica do que significado daquilo, né? A definição do que você acredita que aquilo significa. Eu, por exemplo, quando eu vejo um tronco de madeira no chão, eu vejo apenas um tronco de madeira, um pedaço de pau ali jogado no chão. Mas um artista, né, um escultor, ele vê ali uma obra de arte. Entendeu? Sim. Quando Davi foi perguntado, por exemplo, de onde... Quando Davi, não, gente. Quando Michelangelo foi perguntado, por exemplo, de onde surgiu a inspiração dele para criar Davi, em cima daquele mármore gigante, ele simplesmente respondeu que ali estava o mármore e ele enxergava Davi. A única coisa que ele fez foi tirar o que não era o Davi do mármore. Entendeu? Isso para a maioria das pessoas é totalmente insano. Só que aí a gente vai entrar em outras questões importantíssimas de serem analisadas, que é a questão biológica, que é a questão do conhecimento em cima da biologia, que a gente entra naquelas 7 tipos de inteligência que a gente estava conversando antes. Né? Só para dar um exemplo, por exemplo, alguém que tem muita facilidade em interpretar as coisas, em aprender linguagem, em dicção nas palavras, na dicção das palavras. As mulheres, correto? Elas são muito mais evoluídas que nós. Elas sempre têm um compasso, um ritmo para falar muito mais adequado do que nós homens. Elas sempre conseguem entender as coisas muito melhores que a gente. Elas conseguem criar um enredo em cima de temáticas que elas querem discutir muito melhor do que os homens. Isso é fato. E a gente costuma dizer que elas evoluem primeiro que a gente. Mas numa análise biológica, por exemplo, a gente começa a analisar através da neurociência que, ao falar, por exemplo, a mulher ativa os 2 lados do cérebro, enquanto nós homens ativamos apenas um. Entendeu? Então você começa a entender que, em um quesito, em uma tendência biológica, as mulheres têm mais facilidades a lidar com a observação através da linguagem do enredo da dicção, porque ao falar, elas ativam os 2 lados do cérebro, enquanto nós homens ativamos apenas um. E, por exemplo, tem um conceito muito forte aí na vida cotidiana, né? Que é o de que as mulheres estacionam mal, os homens estacionam bem. Não é verdade? A mulher roda dura, não sei o que mais. Mas o que acontece, por exemplo, é que esses mesmos estudos científicos provaram que o homem, ao ter que exercitar a sua visão espacial, por exemplo, de espaço, ao estacionar, ativa de uma forma muito mais eficiente o lado do cérebro relacionado à visão espacial. Sim. Diferente das mulheres que têm que desenvolver isso por conta própria. Então, você começa a entender que antes de qualquer coisa existe um padrão biológico muito importante de ser analisado antes de você começar a criticar. Eu não sei se estou bagunçando muitas coisas aqui, mas o ponto que eu estou chegando é que, por exemplo, se Davi enxerga uma obra de arte num tronco jogado no chão e você não quer dizer que você é inferior a Davi. Quer dizer que ele tem um talento diferente do seu. Você só vai ter que descobrir qual que é o seu. Você não é um desperdício se na aula de matemática o Einstein era genial, enquanto você ficava só desenhando. Talvez o seu talento seja desenhar. Entende? Sim. Então a gente começa a criar esses pressupostos. E aí, onde que cai a parte emocional nisso? É de você não se sabotar. Porque aí, de novo, a observação vem à tona. Vamos supor que você está lendo um livro. Aí você lê uma parte lá que você aprendeu uma coisa diferente, correto? Ao ler aquele livro, a informação que você trouxe ali se transforma num processo químico no seu cérebro. As palavras se transformam num processo químico. Não vamos falar que está lendo o livro, não. Vamos falar que a gente está aprendendo inglês. Né? The book is on the table. Você aprendeu que the book is on the table significa que o livro está sobre a mesa. Mas se você tiver na mente que você nunca vai aprender inglês, que tipo de mensagem está mandando para o seu cérebro? Uma mensagem negativa. Sim. E aí o que poucas pessoas sabem é que nossos neurônios têm 2 anteninhas, né? Uma anteninha é inibidora e outra anteninha é estimuladora. Se ao estudar inglês você estiver achando que você nunca vai aprender inglês na sua vida, você sempre vai estar ligando a anteninha desinibidora dos seus neurônios. E toda informação e processo químico que você vai criar no seu cérebro vai fazer com que o seu aprendizado seja inferior, seja limitado ao que poderia ser. Entende? Então aí a gente começa a entender as nuances emocionais.
É muito complexo isso pra gente falar numa É, live de poucos minutos. tem- Mas, mas, de uma hora, bem rápido. é, mas o caminho que a gente está tentando entender aqui é o seguinte, vamos colocar lá de novo para a gente não se perder. A gente tem o repertório, que é o conjunto de conhecimentos que a gente tem, né? Que são informações que a gente atribuiu através de livros, experiências, as viagens que nós fazemos, etc. Sim, Através desse repertório, a gente utiliza as informações dele para enxergar as coisas do mundo, ou seja, tudo que eu vejo no mundo é compreendido através da qualidade das informações que eu tenho na minha mente, dos conhecimentos que eu tenho. E sim. através dessa observação, eu consigo entender de que forma eu aprendo melhor sem imitar os outros. Porque, de novo, igual como a mãe da gente já falou com a gente a vida toda, né? Nós não somos todo mundo. Todo mundo é diferente, todo mundo quer Sim, descobrir seus próprios dons e talentos. Né? E é nesse sim. ponto que a gente está chegando. O ponto científico que a gente está chegando aqui agora é que de tudo isso que é óbvio, mas que a gente está trazendo um enredo de matemática diferente aqui, é entender que, além de óbvio, há uma explicação científica para cada uma dessas questões. Né? Que aí cai Sim, naquele ponto das 7 inteligências que você estava comentando, que você pediu para a exato. gente falar. E você quer dar uma introdução aí no que você queria falar sobre as Não, inteligências? só, na verdade, eu só ia fazer uma colocação do tipo, cada pessoa tem a sua própria individualidade, então, portanto, cada um tem o seu, vamos dizer assim, o seu próprio talento dentro dessa questão da inteligência. Por exemplo, se você for comparar talvez o Pelé, por exemplo, o Picasso ou Einstein, todos eles têm a sua própria inteligência. No caso, inteligência motora, o outro inteligência Lógica racional, matemática, lógica matemática e corporal a sinestésica. artística corporal sinestésica. Então, cada pessoa tem um tipo. Isso é uma teoria, acho que é do Gartner, se eu não me Howard engano. Gardner. Exatamente, Isso, Howard Gardner. exato, Howard Gardner. E ele E que aí, falava sobre essas sete olha de inteligências. novo, olha só como é que a observação é importante quando você tem a tendência de fazer uma análise crítica em cima desses talentos. Porque se você é uma pessoa que vive com Albert Einstein dentro de sala de aula e tá olhando aquele gênio ali atuando, você se sente um bosta. Você fala assim, porra, eu sou burro pra caralho. Eu não consigo chegar nem aos pés desse cara. Se você é uma pessoa que convive com o Pelé, mas não sabe jogar a bola bem, e o Pelé tá fazendo super talento, tá nas câmeras dele, você pode se sentir mal também, entendeu? É a mesma coisa É com o olhar para Picasso. dentro, né? Olhar para Exatamente. dentro. Sempre que você olha para fora é problema. Sempre é Sim, sim. problema. Sempre que você tenta imitar sem extensão de outra pessoa é problema. Você tem que entender que o poder está todo no autoconhecimento, entendeu? Sim. E de não permitir, de novo, que as informações que você traz de fora entrem para dentro de si de forma negativa ao ponto de desestimular a sua aprendizagem. Por isso que o Isso. poder de Muito pensar cuidado. positivo é tão importante. Por isso que pensar Aham. positivo é tão importante. Pensar positivo não é jogo de marketing, nem jogo de coach, não. Aham. Pensar positivo é uma Sim. habilidade, cara, e muito difícil nos dias de hoje. Sim, sim. Porque você tem um É, excesso de na... informação que você não consegue processar, isso te deixa neurótico, literalmente, né? Tá aí o coronavírus para nos Sim, provar isso, né? O sim. coronavírus nos trancou dentro de casa para a gente conviver conosco mesmo, e é uma tarefa bem difícil. É É, uma não, tarefa bem difícil fazer isso. tem muita gente adoecendo, cara, porque esse olhar para dentro, ele é muito, Porque, de novo, ele nós não nos fomos faz, né? ensinados a fazer isso. Quando você está mal dentro de Sim, casa, você tem a opção de sair para comprar chocolate, comer um monte de bobagem na rua, entendeu? E ocupar sim, o seu sistema nervoso que estava problema com outras informações, outros estímulos. exato. Você tem a opção de sair para comprar nas lojas. Você tem a opção de ir para o boteco, beber todas, até desligar todo o seu padrão de Sim, pensamento. Só que claro. com coronavírus não, bicho. Com coronavírus, você está sentado dentro de Coronavírus casa, não. sem fazer nada, tendo que fazer uma análise crítica de si mesmo, sem ter escapatória. Entende? Sim, sim. Tudo aquilo que as pessoas não aprenderam na escola, elas estão tendo que aprender agora através de uma prova, através de uma autoanálise crítica. Estão tendo que aprender por si mesmas. E aí que está a questão, que quem não buscar estender isso, para ler livros, para aprender com pessoas que ensinam sobre essa questão do autoconhecimento, de ler, de preencher lacunas, né? Porque desde que o ser humano é ser humano, as perguntas sempre são as mesmas. De onde nós viemos, para onde nós vamos e quem que nós somos? E essas perguntas não foram respondidas Exato. até hoje, entendeu? E a gente ainda fica buscando por Sim, responder essas perguntas. Então, em resumo, para a gente chegar nessa parte científica agora relacionada ao emocional, o poder está sempre no autoconhecimento. Entende? E se sim, você mas está ao ponto de não conseguir conviver consigo mesmo, de não conseguir aprender consigo mesmo, o seu problema, cara, não tá em você. Você não é diferente, você não é pior que as outras pessoas. O problema é que te falta informação
para preencher as lacunas daquilo que você não sabe. Se você está mal... com tanta informação, pô, com o Porque Google, as com pessoas tanta não sabem onde coisa. buscar, né, Thiago? É difícil, porque Não, para sim. você saber qual que é o problema, você tem que ter uma análise crítica muito poderosa para entender, de fato, qual que é o seu problema. Para você buscar uma solução para ele. Então, antes de Exato. mais nada, antes de buscar a solução, você tem que entender qual que é o problema. Correto? E Sim, isso só sim. se dá através de uma boa observação e análise crítica. E, de novo, fazer análise crítica não é apenas sentar e começar a pensar. É um treinamento, cara. É difícil. Isso ferra com essa cabeça. Isso te ferra, literalmente. Isso te atrofia, te faz ficar mal. Se você pensa muito, você fica pior ainda. Se você pensa em loop, sem buscar novas soluções, você fica pior ainda. Você não quer nem voltar a pensar. O que você vai fazer? Você vai pro boteco encher a cara de cerveja. Você vai fazer compra, você vai assistir um vídeo no Netflix. Né? Sim, mas é porque é fácil, é mais fácil dar essa fugida do que não A acessar fuga. essa linha de dados suas. Mas aí você falou que tem uma questão aí mais profunda, de lidar com as suas informações e às vezes lidar, Jonathan, com o que eu gosto de dizer que é com situações da sua criança interior, de situações que você viveu Uhum. há muito tempo, no qual você hoje, já adulto, Que está vai lidar com armazenado no seu aquela situação. repertório. Exato, exato. Então, às vezes é difícil, às vezes a pessoa tem que ter um time ali, buscar informação, mas ter um time ali necessário para que você faça essa linha evolutiva, né? Dê esse passo, Exato. né? Exato. E as pessoas têm que começar a entender que a evolução só é passível através. A evolução no mundo real só é passível, só é possível através de inicialmente do desenvolvimento do intelecto. Se você não desenvolve o intelecto ao ponto de você criar ferramentas, mais informações de qualidade que te auxiliem a buscar saídas para os problemas que você vive, você sempre vai viver nessa bagunça. Você sempre vai viver buscando fugas, saídas, seja no sexo, na bebida, nas drogas, na comida, nas roupas, nas compras, nos mais diversos vícios, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um cara que, esqueci o nome dele aqui agora, mas ele adaptou ela de Aristóteles, né? Ele diz que todas as pressões e as dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Ou seja, todas as pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Vamos colocar um exemplo aqui de quando tinha pouco conhecimento. Lá na era medieval, vamos colocar Grécia. Quando o mar estava muito revolto, de quem que era a culpa? De qual deus? Poseidon. Né? Poseidon. Ah, o mar está revolto, Poseidon está raivoso. O que a gente tem que fazer para Poseidon ficar mais calmo? Aí vinha aquele profeta lá, né, e falava, pô, a gente vai ter que sacrificar a filha virgem do coronel. Ou seja, Sim. naquela época, se acreditava que se sacrificando a filha virgem de alguém, Poseidon, com o tempo, ficaria calmo e o mar voltaria a ficar tranquilo novamente. Hoje, com a ciência, a gente sabe, por exemplo, que fenômenos que ocorrem no mar é o El Niño. É o El Niño, por exemplo, alguma frente fria que encontrou com uma massa de ar quente que causa todo aquele problema, né? Mas antes, com essa lacuna de conhecimento e buscando entender como consertar um problema que existia naquela época, se sacrificava pessoas. Entende? Sim. Até hoje isso Sim. ainda acontece, viu, Thiago? Até hoje isso acontece. Tem tribo indígena que faz isso, Caralho. tem países do leste europeu e na África subsaariana que ainda fazem sacrifício de pessoas. São lugares que ainda o conhecimento ainda não chegou, né? A cultura ainda é Sim. forte, tem aquela coisa de berço, é o repertório que é formado para certas tendências. Mas Mas é essa a a questão de gente, compreensão. mas dando essa evolução, assim, em termos. Porque assim, a gente tem vários desafios aqui enormes, mas o principal tá perto da ideia do autoconhecimento. Você investir em você, mesmo quando você tem que lidar com certas situações um pouco mais difíceis. Mas e onde entra o autodidatismo aí? Por exemplo, uma pessoa que esteja nessa parada de autoconhecimento, de caminhando, buscando essas respostas, lidando com situações adversas, o autodidatismo, como que você vê, como que essa informação pode chegar? Porque a gente está evoluindo nessa linha. Na verdade, tudo que nós falamos aqui agora é a definição clara de Não, sim, autodidatismo. Literalmente, sim, sim, só para colocar um parênteses, né? É uma definição boa. clara. Vai, por favor, Mas, por favor. mas vamos desmitificar o que é o autodidatismo, né? O autodidatismo, Aham, segundo os dicionários, é a capacidade de alguém tem de aprender sim, sozinho, sem a ajuda de tutores. Então é uma mentira, sim, entendeu? Isso é uma mentira. sim, Ninguém nunca aprendeu sozinho sem a ajuda de tutores. O sim, autodidata que vai aprender alguma habilidade por conta própria, por exemplo,
ele pode pegar um livro e começar a lê-lo ali. Não é verdade? Só que alguém escreveu esse livro. O cara que vai no YouTube para aprender alguma coisa nova, ele está aprendendo através de outra pessoa, vai aprender uma coisa que outras pessoas tiveram que ter um diploma para desenvolver. Não é verdade? Aquele poliglota, por exemplo, que fala 8 idiomas, mas nunca entrou numa escola de inglês. Pô, ele viu vídeos de outras pessoas conversando, ele aprendeu habilidades de aprendizagem através de outras pessoas. Então, eu gosto de uma definição diferente para o autodidatismo, que eu digo que é a capacidade que você tem de processar as informações disponíveis e aplicá-las na vida real do seu próprio modo. Entende? Autodidatismo não é sinônimo de genialidade. É simplesmente sinônimo de uma observação, de novo, voltar, de uma observação, para entender de que forma que você aprende melhor, para usar isso a seu favor, para aprender as coisas que você necessita aprender. O que autodidatismo significa? Significa apenas aprender instrumento musical? Significa apenas aprender um idioma? Não! Autodidatismo significa aprender a dizer não, por exemplo. Dizer não é difícil, cara. Aprender a dizer não é uma parada difícil pra caramba. Sim. E se você não. E isso é uma coisa que você tem que aprender por conta própria. Ninguém vai te empurrar isso. Amanhã você vai chegar e vai falar não pra fulano assim. Não é assim, cara. Os momentos de vulnerabilidade que acontecem. Na teoria é fácil, né? De novo. É fácil, você vai ter uma observação teórica, vai necessitar de uma observação prática. Você me lembrou de uma situação quando eu aprendi a fazer churrasco. Eu fui lá, vi uma necessidade, vi um problema, como diz você. Fui lá, vi vídeos no YouTube de como fazer churrasco, só que era teoria. Aí eu falei, pô, preciso ir pra prática. Aí o que eu fiz? Falei, pô, vou fazer meu churrasco. Aí eu fiz uma vez, aí eu tive a supervisão de alguns tios, do tipo, né, mentores, pessoas para direcionar, às vezes trazer outros pontos, outras verdades, como você mesmo disse. E aí, até então, tive situações em que eu já usei todo esse repertório, esse conhecimento teórico e prático. Falei, pô, agora eu consigo fazer, não preciso mais de ajuda de ninguém. Mas sempre você está aprendendo alguma coisa, do tipo, olha, para salgar a carne, né? Pois é, exato. É porque o tempo, você começa a fazer o churrasco da sua própria maneira. Sim, você começa a temperar do seu próprio jeito. Exato, exato. Agora, porque o autodidatismo, quando as pessoas escutaram, algumas pessoas me mandaram mensagem, falou, ó, é porque às vezes a gente tem uma associação direta só com a parte de autodidata, algo mais lógico, não igual você falou, aprender a dizer não, ou mesmo aprender uma outra habilidade que não esteja associada. Então, nem sempre autodidatismo às vezes pode ser uma habilidade emocional que até então você não tinha, você precisou desenvolver. Exatamente, por conta própria. Por conta própria. A gente aprende um monte de coisa por conta própria e não percebe que a gente está fazendo o autodidatismo acontecer dessa maneira, né? E tipo, cara, você quer aprender a falar um idioma, que nem os autodidatas poliglotas fazem por aí, você pode, bicho. Entendeu? Você não precisa ser um gênio para fazer isso. Você só tem que descobrir qual que é a forma que você vai conseguir aprender. Porque, de novo, lembra quando a gente começou a falar sobre questões biológicas aqui? Sim, nossos cérebros são diferentes. A forma com que uma pessoa aprende não é a mesma com que você vai aprender. Então, antes de tentar entender como aprender inglês da forma mais eficaz, você precisa aprender a forma com que você aprende de forma mais eficaz. Sim, entende? Exato. Sempre que você for tentar dar um passo para fora, você tem que dar um passo primeiro para dentro, no autoconhecimento. Exato. Porque senão você nunca vai conseguir externalizar de novo. A gente volta lá para a observação. Você vê uma coisa que você acha que é fácil, mas quando você vai aplicar... Entende? A questão do churrasco. Sim. Quantas carnes você queimou? Quantas carnes ficaram sem sal? Quantas carnes que passaram do ponto? Caramba. Sim. Entendeu? E aí você não tem maus estímulos ali, né? Se alguém chega e faz mau estímulo... Aí você, vou fazer mais esse caramba, não, deixa porque você já tá inseguro, e aí vem alguém e ainda te desestimula. Você tem uma dupla mensagem negativa ali, que vai formar um processo químico na sua mente, que seus neurônios, ao invés de serem estimulados, vão ser desinibidos. Entende? Exato, você entende? É complexo pra caramba a gente tentar unir essa coisa. É literalmente metafísica o que a gente tá falando aqui agora. É literalmente fenômenos metafísicos que a gente está discutindo aqui agora. Mas que são importantíssimos de serem compreendidos. A gente tem 7 minutos aqui, eu sempre falo, porque 1 hora passa muito rápido, a gente vai conversando. Assim,
no meu horário eu vi que tem mais 7, 8 minutos, tá? Só para que aí dentro Tranquilo. da linha, né, de evolução aí, porque a gente Tranquilo. entrou Eu num achei, ponto eu bem achei que a gente não sensível, né? conseguiria dar uma profundidade tão grande igual a gente deu, não, mas que Ai, legal. que Deu bom, tempo cara. Que nesses legal, 50 minutos. Mas, assim, em resumo, cara, o importante entender é seguir todo esse ciclo de construir bom repertório de informações de qualidade através de viagens, livros, conhecer novas culturas, entender outro e principalmente entender a si mesmo através do autoconhecimento, para Sim, que isso aperfeiçoe o seu poder de observação, para que você possa fazer análises empíricas, ou seja, dar definição às coisas de uma forma cada vez melhor e mais aprimorada com o passar do tempo, né? sim, Todo dia, bicho, você tem que aprender alguma coisa. Todo dia você tem que sim, exercitar sim. o que você aprendeu. Entendeu? Eu gosto do mindset always in beta. Todo dia é um beta diferente, Exato. todo dia é 1%. Agora, mais uma coisa que eu fiquei curioso, ainda dá tempo de eu te fazer essa pergunta. Sua visão educacional. Por quê? A gente está vendo que depois do coronavírus não vai dar para ser o mesmo sistema até então, que, pô, já há anos todo mundo já sabe que tá ruim, mas Ele ninguém vai consegue continuar. fazer alteração. É o que você acha? Vai Vai. continuar, mesmo Vai continuar. com essa. Que é um interesse Por, além das massas aí, sei lá, algo por que mais que complexo? acontece? O problema maior não está em mudar a metodologia. Mudar a metodologia é fácil. Por exemplo, Aham. na Finlândia, eles estão começando. Finlândia é o país com o melhor nível, um dos melhores níveis educacionais do mundo, né? Tá o PISA aí Sim. com os melhores níveis de classificação para provar isso. Na Finlândia, eles mudaram a metodologia educacional de ao invés da decoreba, trabalhar com entendimento através de uma metodologia chamada Phenomenon Learning. O que é o Phenomenon Aham. Learning? É a atividade de você entender fenômenos. Ao invés de você Sim. entender matemática por simples conceito matemático, você entende, por exemplo, o que acontece quando uma pessoa desce de uma rampa de skate, de skate em uma rampa. E aí, você, Sim. através de experiências divertidas, através desse fenômeno de uma pessoa descendo de uma rampa de skate, você começa a analisar as forças que há ali, você começa a analisar a geometria da rampa, entendeu? Você começa a aprender Sim. através de cases reais, de metodologias, de fenômenos reais, para estimular o entendimento, a imaginação, a criatividade em alicerce com a parte técnica também. Mas só que o que você precisa para fazer com que isso funcione? Você não precisa criar apenas metodologia. Você precisa também melhorar não, ensinar os professores a ensinarem de uma forma diferente a metodologia que está vindo aí. Porque Hum. os professores aprenderam da mesma forma com que nós somos ensinados hoje, né? De pensar dentro da caixa, correto? Como que alguém que foi ensinado a pensar dentro da caixa e a ensinar dentro da caixa vai te ensinar a pensar fora da caixa? Você Poxa, entende? entendi. Você Não dá entende para que o você pedir problema algo para quem não sabe fazer isso. para quem não tem. Então, Sim. pensa, aí você começa a imaginar quanto tempo que eu vou levar para fazer com que milhões de professores possam chegar a esse patamar que eu preciso. Quanto tempo que eu vou levar para reestruturar minhas escolas para chegar nesse patamar que eu preciso? Material didático. Cara, nossa, Entende? é um problema bem grande, Gravíssimo. até porque Gravíssimo. o Tem que começar futuro, né? hoje. Sim, as habilidades necessárias para o futuro, né, para outras situações até do ambiente de trabalho, não é as necessidades que está feito hoje. E o tempo que a gente tem é muito curto, né? Se a gente nem está citando inserção de inteligência artificial, machine learning Exato. enfim. Meu Deus, Então meu a gente Deus. nem está entrando nisso, né? Cara, mas é Exatamente. muito desafiador. Por exemplo, Jonathan, não sei se a gente tem tempo, acho que deu 9 horas agora, acho que tem mais 2 minutos. Mas, por exemplo, se você tivesse um filho, você deixaria ele estudar na escola ou você ia colocar outras pessoas para ensinar? Com certeza faria homeschooling. Certamente. Homeschooling? Talvez eu, É mesmo. talvez eu trataria da educação dele na escola como uma forma complementar para que ele possa viver em sociedade ali, né? Para que ele possa ter um contato social com outras crianças naquele momento. Caraca, Mas gostei. mas eu jamais delegaria o ensino dos meus filhos para a escola tradicional. Jamais. É mesmo. Jamais. Para esse modelo atual, sem chance. Sem chance. Então, Porque, a igual eu gente. te falei, a gente vive num mundo repleto de informação. A gente não precisa mais ficar tentando enfiar a informação para dentro da cachola através da decoreba. O mundo é muito dinâmico para isso. A coisa que você aprende hoje muda amanhã. É outro agravante além apenas da decoreba, né?
Então, o que você precisa é fazer com que as crianças desenvolvam essa capacidade de